Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com o nosso gabarito instantâneo, raciocínio lógico que todo concurseiro quer. Galera, veja, nós já tivemos a aula do gabarito instantâneo matemática e hoje a aula do gabarito instantâneo raciocínio lógico. Gente, me diga aí um canal que coloca tanta aula assim para vocês. Por exemplo, ó, a aula de sexta-feira e a aula de sábado, elas serão surreais, imperdíveis. E talvez a do sábado ela não fique gravada. Até porque esses macetes, se a concorrência ver, vai querer copiar. Como tem canal aí utilizando a dica do tio aqui, do epa, bicha não, cara, é uma onda, viu? Método tapa e lá vai. Vamos embora. Então, gente, veja, a aula de hoje ela vai ser maravilhosa. E lembre, para que ela fique gravada, tem que atingir essa quantidade de likes e essa quantidade de comentários, porque isso é importante para o canal. Para que o YouTube recomende os nossos vídeos, para que a gente possa utilizar as novas ferramentas. E, gente, é uma relação de reciprocidade, né? Veja que a gente não pede Pix para ninguém, né? A gente não pede ajuda para o canal. A gente só quer que você, ó, curta, comenta, tá? Então, isso é muito importante. Então, Sexta Insana, todas as sextas-feiras, né? Acho que a gente vai entrar agora na missão 7. E você que está esperando o nosso curso básico de matemática, o nosso curso básico de raciocínio lógico, entra no grupo que está na descrição, segue o Instagram do Exatas para Gabaritar, porque vai ter o sorteio para vocês. A gente vai sortear algumas bolsas no lançamento e tá faltando pouco. Vamos embora. Então, gente, deixa o like aí e comenta aí, ó, eu serei aprovado. Vamos embora, porque você já vai bater o olho e vai dizer, opa, instantâneo, ó, o gabarito é esse. Vamos destruir as banquinhas com requintes de crueldade, ó. Aqui é você pensar no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado. Vamos embora. Gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora, ó. Questões padronizadas de raciocínio lógico. Vamos embora. Gente, questãozinha agora, ó, recente da IDECAM. E a questão, ela diz o seguinte: um estudante estava estudando para um concurso e para memorizar repetiu sucessivamente as letras da palavra exercício, né? Veja que ele retirou o acento. A sequência formada foi, ó, exercício, exercício, e aí vai. Qual a letra ocupa a posição 1458 nessa sequência? Gente, essas questões são as questões carimbo, né? É como se você tivesse um carimbo e sempre você vai carimbando, ó. Exercício, 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 exercício. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Ou seja, eu tenho uma sequência que tem um carimbo de tamanho 9. Professor, o que é ter um carimbo de tamanho 9? As letras se repetem de 9 em 9. Gente, e esse tipo de questão, o que é que eu sempre faço? Pego a posição que eu quero, divido pelo tamanho do carimbo e pego sempre o quê? O resto. Se o resto der 1, vou pegar o primeiro elemento, a primeira letra. Se o resto for 2,
a segunda. Se o resto for 3, a terceira. Se o resto for 4, a quarta. Só cuidado quando o resto for 0. Sempre quando o resto for 0, eu pego o último elemento do ciclo. Então eu vou pegar aqui, ó, 1458 e vou dividir por 9. Então vai ficar aqui, ó, 14 aqui por 9 aqui dá 1. 1 vezes 9 dá 9, ó, 14 menos 9, 5, baixo 5. 55 por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Aqui dá 1, ó, baixo 8. 18 por 9 dá 2, ó. 2 vezes 9, 18. Gente, o resto deu quanto? Deu 0. Eu dei, na verdade, aqui, né, 162 carimbadas completas, ó. Se o resto for 0, você vai pegar o último elemento do ciclo. E o último elemento do ciclo é a letra O, que está na letra E. Galera, 3 Sormanes aqui olhando para vocês, ó. Você só tem que tomar cuidado com isso. Se o resto for 0, é o último elemento do ciclo. Ah, professor, e se o resto fosse 8? Seria a 8ª letra, tá? Nesse caso aqui, ó, se o resto fosse 8, seria a letra I. Tranquilidade? Vamos embora. Gente, questão 2, uma questão tranquila de sequência. Você vai ver que essa semana a gente vai ter algo bem legal aqui. Durante, ó, Instituto Consuplan, tá? Que não brinca. Durante uma aula de matemática, a professora separou seus alunos em grupos, os quais foram identificados por códigos formados por uma letra seguida de um número. Os códigos foram distribuídos em uma sequência lógica para indicar a ordem em que os grupos deveriam fazer as apresentações. Observe a sequência distribuída pela professora, ó. A2, C4, F6, J8. Seguindo a sequência lógica, qual será o código de identificação para o próximo grupo? Gente, perceba que os números aqui tá tranquilo, né, ó? 2, 4, 6, 8. O próximo vai ser quanto? Vai ser 10. Tá variando de 2 em 2. Vai ser 10. Tranquilo. Agora, olhe para as letras, ó. Vou colocar aqui, ó. A, C, F, J. Vamos lá, ó. Do A para o C, omitiu o B. Do C para o F, omitiu o D e o E. Então, ó, omitiu uma letra, depois omitiu 2 letras. Do F para o J, quem? O G, o H e o I. Gente, qual é a lógica aqui, ó? Qual é a lógica, ó? Pulou aqui, ó. Pulou aqui uma letra, depois 2 letras, depois 3 letras. E agora vai pular aí quantas letras? 4 letras. E aí, ó, lembre, depois do J eu tenho K. Aí vai omitir também o L, o M e o N. E aí a próxima vai ser quem, gente? O O. O10. O10 aí, letra C de casa. Tá vendo, gente? Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Gente, e sempre nesse tipo de questão, tá? O que é que acontece? Você tem que considerar o alfabeto oficial, que é o alfabeto lá de quem, gente? De 26 letras. Nas questões mais antigas, né?
Às vezes ele tinha que falar, utiliza o alfabeto de 23 letras. Ah, professor, e se eu utilizar o alfabeto de 23 letras e encontrar a resposta? Você tem que utilizar o alfabeto oficial com 26 letras. Por isso que depois do J, o K. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Só alegria. Então, vamos embora. Questão 3. Gente, uma questão do TCE Pernambuco, agora, recente. Vamos lá. Considere o argumento a seguir. Toda capivara é verde. Artemis é uma capivara. Conclusão. Artemis é verde. Segundo a lógica formal, é correto afirmar que este argumento é válido, contraditório, causal, verdadeiro, inválido. Gente, primeira coisa. Vamos lá. Não tem argumento verdadeiro. Não tem argumento falso. Verdadeiro é diferente de validade. Verdade é diferente de validade. Vou colocar até assim, Quando a gente fala verdade é uma coisa, validade é outra. Ser verdadeiro ou ser falso, eu utilizo quando eu tenho premissas, conclusão. Eu posso dizer, a conclusão daquele argumento é falsa. A conclusão daquele argumento é verdadeiro. Eu posso dizer, essas premissas são falsas. Essas premissas são verdadeiras. Eu posso. Mas eu não posso dizer o argumento é verdadeiro, o argumento é falso. Às vezes a gente vê advogados falando, nem me venha com o seu argumento falso. Não tem argumento falso. Tem argumento válido, argumento inválido. Validade, esse termo, você utiliza quando eu tenho o quê? Um argumento. Então, essa coisa de dizer o argumento é verdadeiro, não. Você diz o argumento é válido, o argumento é inválido. É uma falácia. E aí, gente, isso aqui que ele te dá, P1 e P2, são chamados de premissas. E aqui, por último, é a minha o quê? Conclusão. Gente, será que esse argumento, ele convence? Ele é válido? Sempre quando eu pego um argumento, eu adoto as premissas como verdadeiras. Então vamos lá. Quando o cara diz assim, toda capivara é verde, seria isso, Toda capivara é verde. É o conjunto das capivaras dentro do conjunto dos verdes. Mas, professor, e toda capivara é verde, professor? Gente, você não pode levar a coisa para o mundo real, não, tá? Toda vez que você pega um argumento, você adota as premissas como verdadeiras, para ver se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão, o argumento é válido. Gente, às vezes não tem gente que mente e consegue convencer, porque é uma mentira bem contada, né? Então, se você pega um argumento, primeiro passo, adote as premissas como verdadeiras. Lembre, você não está indo para o mundo real, você só quer analisar se isso aqui convence ou não. Então, toda capivara é verde, o conjunto das capivaras dentro do conjunto dos verdes. E aí ele diz, Artemis, um elemento, é uma capivara. Gente, se Artemis é uma capivara, Artemis está aqui, Artemis está aqui.
Tem que estar aqui dentro, porque ele é uma capivara. E aí ele diz, conclusão, Artemis é verde. De fato, ó, Artemis é verde. Então, a verdade das premissas garante a verdade da minha conclusão. Esse argumento, ó, é um argumento válido. É um argumento que a gente chama de argumento o quê? Legítimo. Tá? Então, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Se toda capivara é verde e Artemis é uma capivara, o que é que eu posso concluir? Que Artemis é verde. Gente, esse argumento, inclusive, ele é chamado de argumento, ó, dedutivo. Gente, o que é um argumento dedutivo? É quando você sai de uma situação geral e chega numa situação particular. Ó. Toda capivara é verde. Tá vendo que você está saindo de uma situação geral que tem esse quantificador universal todo. Toda capivara é verde. Se Artemis é capivara, o que é que eu concluo? Artemis é verde. Então, toda vez que eu sair de uma situação geral para uma situação particular, eu tenho um argumento que é chamado de argumento o quê? Dedutivo. Argumento válido porque a verdade das premissas garante a verdade da minha conclusão. Letra A de aprovação. Show de bola. Vamos para a próxima. Gente, questão agora recente. Vem comigo. Questão 4, ó. O PNET 2025, questão agora, ó, 14/9/2025. A proposição, se há um surto de dengue, ó, botar assim, ó. Se há um surto de dengue, então os agentes intensificam. Tá? Se há um surto de dengue, então os agentes intensificam. Intensificam o quê? As visitas. E aí ele diz, essa proposição é equivalente a... Galera, veja. O se, então, tem duas equivalências importantes. Uma é transformar o se, então, em se, então. Tem se, então, aí como resposta? Não tem. Não tem. Se tivesse um sim, então, tem a equivalência que a gente chama de contrapositiva. Lembra? Que a gente chama aqui de negim. Nega as duas e inverte. Só que não tem essa. Se não tem essa, qual é a outra equivalência que eu tenho? Lembra? Neymar sentou. Professor, o que é Neymar sentou? O se, então, pode ser transformado em ou, e o ou pode ser transformado em se, então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Gente, eu tenho duas equivalências importantes quando eu tenho um se, então. Transformar o se, então, em se, então. Como? Negando as duas partes e invertendo. Professor, e se não tiver essa? Não tem nenhum se, então, aí nas respostas. É transformar o se, então, em ou. Neymar sentou. E como é que o se, então, vai virar ou? Ou vai virar se, então? Negando a primeira e mantendo a segunda. Então, vamos lá, ó. Nego a um surto. Qual a negação de há um surto? Não há um surto. Não há um surto. Gente, a gente já elimina de cara aqui, ó. Letra A, lady C, lady I. Nega a primeira. Só que eu troco o se, então, por quem? Por ou. Por ou. Eita, professor. Olha. Por ou. Eita, professor, aqui é I, tá fora. Só pode ser lady B. Só que eu mantenho a segunda. Os agentes intensificam. Os agentes intensificam. Resposta, lady B.
Aí tem gente que vai ficar fazendo tabela verdade. Gente, não é isso o propósito. Tem que guardar as equivalências. Tá aí, Lady B. Vamos embora. Gente, questão 5 da FGV. Uma questãozinha de associações lógicas, também chamados de problemas de correlacionamento. Gente, assista uma aula que tem aqui de associações lógicas ou problemas de correlacionamento, que são aqueles probleminhas que ele te dá personagens, suas profissões, se é mais velho, se é mais novo, e aí depois ele quer saber a idade de cada um, quem é o mais velho, quem é o mais novo, qual é o carro de cada um. Gente, é só montar uma tabela chifrinho. Vamos lá. Fernando, ó, já vou botar até aqui, ó. Fernando, Gilberto e Hugo são funcionários de uma prefeitura. Um é médico, outro é contador e outro é diretor. São verdadeiras as seguintes afirmações. Fernando é mais velho que o contador. Gilberto é médico. Hugo não é o mais novo. Nesse caso, é correto afirmar que... Aí, gente, você vai colocar para todas as profissões, ó. Médico, médico, médico. E aí eu vou colocar também o quê? Contador, contador, contador. E a outra? Diretor, diretor, diretor. Tabela chifrinho feia mesmo. E aí eu vou botar o quê, ó? O mais novo, o do meio, o mais velho. O mais novo, o do meio, o mais velho. O mais novo, o do meio, o mais velho. Galera, muita gente faz esse tipo de questão botando aquela tabela do sim e do não. Não acho legal. Você perde tempo. Mas quem já faz daquele jeito que tá certo, não mexa no time que tá dando certo. Mas é muito mais simples essa minha dica. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Fernando é mais velho que o contador. Gente, se Fernando é mais velho que o contador, Fernando não pode ser o contador. Porque eu estou comparando o Fernando com o contador. Tá? Então, o contador não pode ser Fernando. Já que Fernando é mais velho que o contador. Ó, Gilberto é o médico. Se o Gilberto é o médico, ele não pode ser o contador e ele não pode ser o diretor. Se Gilberto é o médico, o Hugo não pode ser o médico. Se Gilberto é o médico, Fernando não pode ser o médico. Só sobrou para Fernando ser o quê? O diretor. Eita, professor, então o diretor não pode ser Hugo, né? O Hugo só pode ser o quê? O contador. Gente, já sei quem é quem. Fernando é o diretor, Gilberto é o médico e Hugo é o contador. Vamos lá. Hugo não é o mais novo. Ó, Hugo não é o mais novo. Ah, professor, Hugo não é o mais novo. Beleza? E galera, vamos lá. Ele diz pra gente que Fernando é mais velho que o contador. E, gente, se Fernando, que é o diretor, é mais velho que o contador, que é Hugo, ó, que o contador, que é Hugo. E, gente, a gente já sabe que Hugo não é o mais novo. Gente, se Hugo não é o mais novo, e eu já sei que Fernando é mais velho que ele só pode ser o quê? Ele só pode ser
o do meio. Ele só pode ser o do meio. Tranquilo? Ó, ele não é o mais novo. Ele não é o mais novo. Ele já disse, tá? Hugo não é o mais novo. Só que Fernando não é mais velho que o contador. E o contador é Hugo. Se Fernando é mais velho que o contador e Hugo não é o mais novo, Hugo só pode ser o do meio. Se Hugo é o quê, gente? O do meio, né? O mais novo só pode ser quem? Só pode ser quem? Gilberto. E Fernando aqui é o quê? É o mais velho. E aí, galera, acabou. Ele diz, letra A, Fernando é o contador? Não. Fernando é o diretor. B, o médico é mais velho que Hugo. O médico, que é Gilberto, é o mais novo, né? Hugo é mais velho do que o diretor. Ó, Hugo, tá? O meu amigo Hugo, aí, ele é o do meio, né? Ele é mais velho que o diretor. Não, né, pô? Porque o diretor é Fernando, né? E Fernando é mais velho que o contador, que é Hugo. C, o médico não é Gilberto. O médico é Gilberto. É. O diretor é mais velho que Gilberto? É. E o diretor é exatamente quem, gente? Fernando. Letra E. Gente, tá aí. É isso. Tá vendo, gente? Que de boa. Lembre que para a aula ficar gravada a gente tem que atingir essa quantidade aí de likes. Dê os likes, gente. Comenta aí. Pelo menos aí 200 comentários. Isso é importante pra gente. Não quero Pix, não. E quem tá esperando nosso curso básico, entra no grupo que tá na descrição do vídeo. Isso é importante. Porque quando a gente for sortear as bolsas lá, acho que são 10 pra galera, só vai ser sorteado quem tiver inscrito no canal e seguindo a gente lá no Instagram. Entra no grupo do Telegram, gente, dá o like, comenta aí, diz o que achou. Odiei, asmei. É isso. Gente, um beijão, valeu, fui!